A melhor vingança é não se tornar como o seu inimigo. Marco Aurélio disse isso há quase 2000 anos. E, meus amigos, ainda é a verdade mais difícil que a maioria das pessoas se recusa a aceitar. Vivemos em um mundo onde todo mundo acha que você precisa responder à altura, mandar mensagem de volta, provar o seu valor ou forçar alguém a enxergar o que perdeu. Essa é a mentira. O verdadeiro poder não está em correr atrás. Está em permanecer firme. A verdadeira punição não está nas palavras. Está no silêncio. E a arma mais afiada que você jamais carregará é o próprio tempo. Agora, imagine isso. Você é o Sol. Você não sai por aí correndo atrás dos planetas, implorando para que eles girem ao seu redor. Você simplesmente brilha. E, quer eles orbitem você ou se afastem para longe, isso não muda a sua natureza. Mas aqui está a virada. Quando eles caminham longe demais na escuridão, eventualmente vão sentir o frio. É aí que o arrependimento começa a surgir. É aí que o silêncio se torna mais alto do que qualquer discussão que você poderia ter feito. Fomos treinados a acreditar que, se alguém nos dá como garantidos, precisamos lutar pelo nosso lugar. Precisamos explicar. Precisamos mostrar o nosso valor. Mas deixe-me quebrar essa mentira agora mesmo. Se alguém não consegue enxergar o seu valor quando você está bem na frente deles, não é implorando que eles vão enxergar de repente. Correr atrás não prova o seu valor. Diminui ele. Isso diz para eles: você estava certo em ir embora. Eu preciso mais de você do que você precisa de mim. Isso não é amor. Isso é escravidão do espírito. Pense no silêncio como um espelho. Quando você fica em silêncio, eles são obrigados a encarar a si mesmos. Sem a sua constante reafirmação, sem a sua presença suavizando as bordas da solidão deles, o tempo começa a se alongar. Os dias ficam diferentes sem a sua voz, a sua energia, o seu apoio. No começo, eles celebram, achando que estão livres, mas, à medida que os dias viram semanas e as semanas viram meses, o silêncio começa a corroer a confiança deles. É como água pingando na pedra, lento, constante, mas impossível de ignorar. E aqui é que fica curioso. No início, eles fazem um espetáculo. Estou bem. Estou feliz. Estou prosperando. Postagens nas redes sociais, risadas forçadas, pessoas novas, distrações novas. Mas a verdade é que isso é apenas a fantasia que vestem no baile de máscaras da negação. Porque quando as luzes se apagam, quando o barulho para, quando ficam sozinhos consigo mesmos, é aí que o seu silêncio se torna um trovão no peito deles. O mundo nos engana fazendo pensar que barulho é poder. Mas no estoicismo, silêncio é controle. Você não precisa mover um dedo. Você não precisa correr atrás. Você não precisa jogar os jogos deles. Tudo o que você precisa fazer é deixar o tempo fazer o trabalho pesado. Porque o tempo é invencível, meus amigos. O tempo desmonta falsas confianças. O tempo expõe ilusões. E o tempo vira o jogo de maneiras que a vingança jamais conseguiria. E aqui está o ponto principal. Enquanto eles estão ocupados tentando descobrir se fizeram a escolha certa, você não está esperando. Você está crescendo. Você está prosperando. Você está se tornando alguém mais forte do que era quando eles foram embora. Essa é a parte que eles nunca viram chegando. Eles acharam que você iria desmoronar, mas você construiu. Eles acharam que você iria esperar, mas você caminhou. Eles acharam que o tempo iria curá-los, mas o tempo acabou quebrando eles. Então, ao começarmos essa jornada juntos, lembre-se disso. Você não precisa de vingança. Você não precisa de barulho. Você não precisa de validação. Você precisa de silêncio. Você precisa de tempo. Você precisa de autorrespeito. E quando você sustenta essa linha, meus amigos, o arrependimento
fará o resto do trabalho por você. Afirme isso agora. Eu escolho o silêncio. Escreva nos comentários abaixo. Pressione o botão de curtir e inscreva-se no Motivação Estoica Poderosa para nunca perder a verdade que estamos prestes a revelar. Fique comigo, porque quanto mais tempo eles ficam sem você, mais dói. E quanto mais tempo você passa sem correr atrás, mais livre você se torna. Número 1. O alívio inicial. Eles acham que estão bem sem você. Não é a morte que um homem deve temer, mas nunca começar a viver. Marco Aurélio disse isso. E, meus amigos, não é impressionante como tantos pensam que começaram a viver no momento em que foram embora? Eles chamam isso de liberdade. Chamam isso de paz. Mas o que realmente começaram foi o lento processo de serem quebrados pelo próprio tempo. Meus amigos, vamos falar direto sobre isso, porque quando eles vão embora pela primeira vez, carregam-se como vencedores. Acham que o silêncio é a vitória deles. Acreditam que escaparam, e nesse momento você pode até temer que eles estejam certos. Mas deixe-me mostrar o que realmente está acontecendo. Imagine isso: um pássaro voa para fora da sua gaiola, peito estufado, asas abertas, convencido de que está indo direto para o paraíso. Por alguns dias parece glorioso, o vento nas penas, a ilusão de céus abertos. Mas logo o pássaro percebe que não está voando em direção à liberdade. Está voando em direção à fome, às tempestades e às noites frias sem abrigo. É exatamente assim que eles se sentem quando deixam você ir. No começo, o céu parece aberto. Eles dizem para si mesmos: estou melhor assim. Não preciso dessa pessoa. Já superei. Publicam os melhores momentos. Dizem aos amigos que estão prosperando e convencem a si mesmos de que você foi apenas mais um capítulo, não o livro inteiro. E nesses primeiros dias, você, do seu lado, se pergunta: eu importei alguma coisa? Aqueles momentos não significaram nada? Por que parecem tão livres enquanto eu carrego o peso dessa dor? Isso é o medo falando, meus amigos. O medo de que o alívio deles signifique que o seu valor nunca foi real. Mas deixe-me quebrar essa mentira agora mesmo. O alívio deles não é liberdade, é anestesia. É o entorpecimento que vem depois de uma decisão impulsiva. Não é clareza, é negação. O ego humano é um mestre da ilusão. Quando vão embora, o orgulho sussurra: você fez a coisa certa. Você é intocável. Olhe para você. Independente, forte, imparável. Essa voz é alta no começo, tão alta que abafa a verdade, mas ilusões sempre desaparecem, como fumaça ao vento, como um perfume barato que dura por um instante, mas não consegue esconder o cheiro que está por baixo. A confiança deles não dura. Ela não está enraizada na verdade. Está enraizada na fuga. Pergunte a si mesmo: se estivessem realmente em paz, por que o espetáculo? Por que a necessidade repentina de mostrar ao mundo o quanto estão felizes? Por que as distrações intermináveis, as risadas mais altas, a busca desesperada por barulho? Você já sabe a resposta. Pessoas que são verdadeiramente livres não precisam anunciar. Elas vivem isso em silêncio. Mas quem está fugindo de si mesmo precisa que o mundo assista. Deixe-me dar outra metáfora. Imagine um homem caindo em água gelada. No início, o choque o entorpece. Ele não sente nada. Talvez até pense que está bem. Mas dê tempo. À medida que os minutos passam, o entorpecimento desaparece e a dor se instala mais profundamente do que ele jamais imaginou. É exatamente assim que funciona essa suposta liberdade deles. O entorpecimento inicial parece alívio, mas o tempo derrete essa ilusão e a verdade fria e dura se instala. E por que é tão difícil para eles admitir isso? Por que se agarram tanto a essa máscara de estar bem sem você? Porque admitir arrependimento é como uma morte para o ego. Reconhecer que fizeram a escolha errada significa encarar o fato de que jogaram fora algo valioso, algo real.
Então, eles dobram a aposta, amplificam seus defeitos, relembram as discussões, exageram suas imperfeições. Tudo para convencer a si mesmos de que deixar você ir foi a decisão inteligente. Mas lá no fundo, eles sabem. Sabem. A batalha já começou, a guerra entre o ego e o coração. É aqui que o estoicismo se torna o seu maior aliado, meus amigos. Porque enquanto eles lutam contra a negação, você não precisa mover um dedo. Não precisa se explicar. Não precisa provar o seu valor. Você só precisa deixar o silêncio ensinar. O silêncio é a forja. O silêncio é o espelho. E o tempo? O tempo é o martelo que quebra a falsa confiança deles, pedaço por pedaço. E aqui está a verdade que você deve carregar. O alívio deles é temporário. O orgulho deles é frágil. A risada deles é superficial. É como uma casa construída na areia. Parece forte por um momento, até que a maré do tempo avança. E quando ela avança, cada tijolo da negação desmorona. E sabe de uma coisa? Você não precisa derrubar essa casa. Você só precisa permanecer firme. Mas eu sei o que você está pensando. E se nunca se arrependerem? E se nunca olharem para trás? E se me substituírem e eu for esquecido? Isso é o medo novamente. O medo é o maior mentiroso da mente. Lembre-se disso. Pessoas podem substituir corpos, mas não substituem almas. Podem encontrar companhia, mas não replicam conexão. Podem preencher os dias com rostos, mas não recriam a profundidade que você trouxe. E quanto mais tempo ficam sem você, mais claro isso se torna. Então sim, no começo vão achar que estão bem. No começo vão carregar a arrogância de quem acredita ter feito a escolha certa. Mas dê tempo, meus amigos. A máscara sempre escorrega. O espetáculo sempre termina. O barulho sempre desaparece. E quando isso acontece, o silêncio grita mais alto do que qualquer coisa que você poderia dizer. E é aí que você se eleva. Em vez de desperdiçar energia correndo atrás ou tentando provar algo, você investe essa energia em si mesmo. Você reconstrói. Você se fortalece. Você brilha de maneiras que nunca brilhou antes. E esse brilho é a punição que eles nunca viram chegando, porque enquanto eles afundam no vazio das próprias escolhas, você está mais alto, mais luminoso, mais livre. E nada dói mais do que ver a pessoa que achavam que iria esperar se transformar em alguém que eles nem conseguem mais alcançar. Então, mantenha a linha. Não quebre o silêncio. Não deixe a performance inicial deles abalar sua fé em si mesmo. Lembre-se da verdade. O começo do alívio deles é o começo da queda deles. Quanto mais fingem que estão bem, mais dura será a queda quando a realidade se instalar. E quando isso acontecer, você não precisará dizer uma palavra. Afirme comigo agora. Silêncio é minha força. O tempo é meu aliado. O autorrespeito é meu escudo. Escreva nos comentários abaixo. Mostre para eles. Mostre para você. Mostre para o mundo que você não vai mais medir o seu valor pela negação de outra pessoa. E fique comigo, porque o que vem a seguir é a fase que eles nunca veem chegando. Número 2. Os sinais sutis do vazio começam. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca disse isso. E, meus amigos, quando alguém vai embora da sua vida, o sofrimento que tenta enterrar não vem de uma vez só. No começo, essa pessoa imagina que escapou, mas a realidade não é enganada. Ela espera. Ela persegue no silêncio. Ele sussurra nas frestas. Porque aqui está a verdade. O vazio não atinge de uma vez como uma tempestade no começo. Não. Ele entra sorrateiro, como uma sombra, aparecendo de formas pequenas, quase invisíveis, até se tornar impossível de ignorar. Imagine isso. Eles estão com amigos, risadas enchendo o ambiente, copos nas mãos. Por um momento, tudo parece bem. Mas então toca uma música. Aquela que vocês dois costumavam cantarolar no carro, janelas abertas,
o sol no rosto. E de repente, por 3 segundos, eles não estão mais naquela sala. Estão de volta com você. Só um lampejo. Só uma lembrança passageira, mas suficiente para fazer o sorriso vacilar, mesmo que ninguém mais perceba. É assim que o vazio começa. Não com um estrondo, mas com um sussurro. No início, eles afastam isso. Eu não sinto falta dessa pessoa, dizem para si mesmos. É só um pensamento aleatório. Mas o pensamento volta. De novo e de novo. Talvez seja um lugar que vocês costumavam frequentar juntos. Talvez seja uma frase que você costumava dizer e que outra pessoa repete. Talvez seja o jeito dos olhos de alguém que os faça lembrar dos seus. Não é nada dramático. Só pequenos cortes, pequenos lembretes de que o que perderam não foi apenas uma pessoa. Foi uma presença, um ritmo, um batimento que ecoava pelos dias deles sem que sequer percebessem. Por que acontece assim? Porque a mente é viciada no familiar. Ela se apega ao que parecia lar, mesmo quando o ego está gritando, estamos bem. Eles podem sair todas as noites, preencher a agenda com distrações, deslizar por rostos no celular, até o polegar doer. Mas nada disso muda a verdade. O silêncio entre essas distrações está ficando mais alto. O barulho já não conforta como antes. As risadas parecem mais forçadas. As conversas não têm a mesma profundidade. E na quietude, nos cantos silenciosos do dia, a sua ausência é como uma nota faltando em uma música que eles não conseguem terminar. Eles começam a perceber o que se foi de maneiras que não esperavam. O celular já não acende como antes. As piadas que querem compartilhar não têm onde pousar. Acordam de manhã e percebem que a primeira voz que costumavam ouvir não está mais ali. Não são grandes revelações, são pequenos vazios, do tipo que você quase consegue ignorar no começo. Mas o tempo torna esses vazios mais pesados. O tempo transforma sussurros em ecos, ecos em rugidos. E ainda assim, eles não admitem, nem para si mesmos, nem para mais ninguém. O orgulho não permite. Em vez disso, eles encenam. Mantém o teatro, post após post, risada após risada, máscara após máscara. Eles até reforçam a história que contam a si mesmos. Estou melhor assim. Isso é bom para mim. Eu não sinto falta. Mas lá no fundo, uma guerra silenciosa começou. O ego luta para manter o controle, mas o coração sabe a verdade. O coração sente o vazio crescer, como um fogo lento que não conseguem apagar. Aqui está a mentira. Eles acreditam que o tempo vai apagar você. Que quanto mais tempo passarem sem você, mais leves vão se sentir. Mas aqui está a verdade estoica. O tempo não apaga, ele revela. Ele não deixa esquecer, ele força a lembrar. Porque quanto mais tempo passam sem você, mais começam a comparar o que tinham com o que têm agora. E nada se compara. A profundidade, o conforto, a leveza de ser verdadeiramente conhecido por alguém. Isso se foi. E nenhuma distração preenche. Então, meus amigos, enquanto se convencem de que estão bem, enquanto encenam para o mundo, a realidade está desmontando a negação deles peça por peça. Eles rolam o celular tarde da noite e quase digitam seu nome antes de se conterem. Ouvem uma história e pensam instintivamente: preciso contar isso só para lembrar que não podem. Olham ao redor em uma sala cheia e se sentem completamente sozinhos, porque a única pessoa que fazia a multidão desaparecer não está mais lá. Isso é vazio. É a sombra do arrependimento se aproximando. E é aqui que você precisa se elevar. É aqui que você precisa resistir à vontade de quebrar o silêncio, de verificar se estão sentindo, de ver se sua ausência está sendo notada. Porque no momento em que você procura, no momento em que você cede, você reinicia o ciclo. Você entrega o alívio que eles desejam, dá a prova de que ainda está esperando,
e a lição que o tempo está tentando ensinar é adiada. Não roube deles o próprio despertar. Não interfira no desenho do tempo. Em vez disso, permaneça firme. Deixe o silêncio se alongar. Deixe a ausência se aprofundar. Porque aqui está a promessa. Quanto mais tempo passam sem você, mais pesado fica. E um dia não será apenas vazio. Eles serão consumidos por ele. Afirme comigo agora. Eu não vou quebrar. Meu silêncio é poder. Escreva isso nos comentários, meus amigos. Mostre para eles. Mostre para você. Mostre ao mundo que você é forte o suficiente para deixar o tempo fazer o trabalho. E fique comigo, porque a próxima fase é quando a tempestade realmente chega. É quando a vida sem você deixa de parecer vazia e começa a parecer insuportável. Número 3. A realização. A vida sem você não é tão grande quanto pensaram. Você pode deixar esta vida a qualquer momento. Tenha essa possibilidade em mente em tudo o que faz, diz e pensa. Marco Aurélio disse isso. E vamos ser sinceros, quando foram embora, acreditaram que a vida sem você seria um recomeço, uma página limpa, um céu aberto. Imaginaram que seria melhor, mais leve, mais fácil. Acharam que a alegria viria rápido, que a liberdade teria um gosto doce. Mas agora o professor invicto está revelando uma verdade cruel. A vida sem você não é melhor. É mais vazia. Imagine isso. Eles estão diante de uma mesa de banquete. À primeira vista, parece abundante. Pratos empilhados, cores por toda parte, escolhas infinitas. Eles pensam, é isso que eu estava perdendo, mas quando dão a primeira mordida, o sabor não satisfaz. A sensação de plenitude é falsa. Não importa quanto consumam, saem ainda com fome. É assim que a vida deles parece agora. Ocupada, colorida, cheia de barulho e rostos, mas oca no centro. No começo, disseram a si mesmos que fazia parte do processo. É normal se sentir estranho. Sussurram. Vai melhorar com o tempo. Mas, em vez de curar, o tempo expõe o vazio. As pessoas novas não preenchem o espaço. As conversas não têm o mesmo peso. As experiências não trazem a mesma alegria. E o que antes descartavam como nostalgia começa a parecer evidência. Evidência de que ir embora não foi liberdade, mas o início da solidão. Nós, seres humanos, fomos feitos para desejar profundidade. Podemos correr atrás de emoções superficiais por um tempo, mas o efeito passa. E quando passa, somos obrigados a comparar. Não porque queremos, mas porque a mente naturalmente mede o que é com o que foi. E cada comparação corta mais fundo. O jeito que você ria das piadas deles, sem esforço. O jeito que sua presença tornava o silêncio confortável, não constrangedor. O jeito que você realmente os entendia. Em um mundo cheio de pessoas que só tocam a superfície, esse tipo de conexão não pode ser substituído. Só pode ser lamentado. Mas por que lutam tanto nessa fase? Porque o orgulho não deixa admitir abertamente. Eles tentam racionalizar. Eu só preciso de mais tempo. Eu só preciso me esforçar mais. Forçam-se a novos relacionamentos, novas distrações, tentando recriar a mesma conexão que tinham com você. Mas, por mais que tentem, a verdade os encara. A faísca não está lá. A profundidade não está lá. O conforto não está lá. E pela primeira vez a pergunta surge: eu cometi um erro? Imagine escalar uma montanha, acreditando que há uma vista deslumbrante no topo. Você empurra, você sua, você luta, convencido de que vai valer a pena. Mas quando finalmente chega ao topo, tudo o que vê é neblina. Vazia, sem vida. É assim que se sentem agora. Acreditaram que ir embora os elevaria, mas em vez de alegria, estão de pé em uma neblina de vazio, assombrados pelo que deixaram para trás. E aqui está a parte mais difícil para eles. O arrependimento
Não apenas sussurra, começa a rugir. Repassam os motivos que deram a si mesmos para ir embora, mas esses motivos já não se sustentam. Pareciam válidos no calor da emoção, na embriaguez do orgulho, mas sob o peso da realidade desmoronam. As justificativas viram desculpas. As desculpas viram vergonha. Enquanto isso, você já não está onde foi deixado. Você começou a se adaptar. Enquanto eles se afogam na comparação, você aprendeu a respirar de novo. Perguntam a amigos em comum como você está. Querem ver se você está tão perdido quanto eles. Mas em vez de encontrar alguém preso, vem alguém se elevando. E isso os apavora, porque significa que não eram sua âncora, eram sua tempestade. E você finalmente saiu dela. E é aqui que o seu poder brilha mais forte, porque o estoicismo ensina que você não corre atrás, não implora, não faz espetáculo. Você simplesmente vive. Você cresce. Você prospera. E ao fazer isso, entrega a consequência que eles jamais imaginaram. Não é vingança. Não é raiva. Nem mesmo indiferença. É prova inegável de que sua vida é mais rica sem eles, e a deles é mais vazia sem você. Então permaneça firme, meus amigos. Não dê a satisfação de ver você vacilar. Não troque o seu crescimento pelo alívio temporário deles. Deixe que lutem com a própria realização. Deixe que se sentem na neblina que criaram, porque quanto mais tempo passam sem você, mais inegável a verdade se torna. Eles não caminharam em direção à liberdade. Eles se afastaram da melhor coisa que já tiveram. Afirme comigo agora: eu sou insubstituível. Meu silêncio é poder. Meu crescimento é prova. Escreva isso nos comentários abaixo. Mostre para eles. Mostre para você. Mostre ao mundo que você não é mais definido pelas ilusões de outra pessoa. E fique comigo, porque a próxima fase é quando o orgulho começa a desmoronar, quando o ego e o coração colidem e o arrependimento se torna a sombra constante deles. É quando o verdadeiro desmoronar começa. Número 4. O arrependimento se aproxima. O ego contra o coração. Um homem que cometeu um erro e não o corrige está cometendo outro erro. Confúcio disse isso. E, meus amigos, esta é a fase em que os erros viram correntes. Até agora, eles se convenceram de que estão bem. Eles ignoraram os sussurros do vazio. Eles dobraram a aposta na mentira de que a vida é melhor sem você. Mas agora, as rachaduras são largas demais para fingir que não existem. Os sussurros ficaram mais altos. E pela primeira vez, o arrependimento já não é apenas uma sombra. É um peso pressionando o peito deles. Neste ponto, a batalha começa. Ego contra coração. Orgulho contra verdade. A história que contaram para si mesmos contra a realidade com a qual agora vivem. O ego é alto, teimoso, desesperado. Ele grita: você fez a escolha certa. Não recue. Não admita fraqueza. Nem pense em se arrepender disso. Mas o coração sussurra algo mais suave, mais verdadeiro, mais difícil de ignorar. Você tinha algo real e jogou fora. Vamos destrinchar isso com uma metáfora. Imagine um tribunal, dentro da mente deles. O ego está na mesa do juiz, batendo no martelo e dando ordens. O orgulho é o advogado apresentando argumentos como: essa pessoa não era boa o suficiente. Você merece melhor. Isso é crescimento. E no começo, o júri dos pensamentos deles concorda. Mas, aos poucos, as provas começam a se acumular contra eles. O coração começa a interrogar. Se você era mais feliz sem essa pessoa, então por que sente essa dor à noite? Se você não precisava dela, por que as memórias dela entram nos seus sonhos? Se a vida é tão melhor, por que você continua procurando sinais da presença dela? E a cada pergunta, o caso do ego enfraquece. Eles vão lutar contra isso. Vão tentar racionalizar. Vão repassar as discussões.
vão aumentar seus defeitos. Vão criar narrativas em que você era o problema. Mas aqui está a verdade. Eles só conseguem sustentar essa fachada por um tempo. Porque, lá no fundo, a prova é inegável. A vida deles sem você não é melhor. É mais vazia, é mais fria, é mais solitária. E é aí que o arrependimento se insinua, se enrolando ao redor do coração deles. Por que essa fase é tão brutal para eles? Porque ela exige honestidade. Ela exige encarar o fato de que escolheram errado, de que subestimaram o seu valor, de que deixaram o orgulho comandar uma decisão que a alma deles nunca quis. E para a maioria das pessoas, admitir isso é mais difícil do que carregar o peso do arrependimento em si. Então, eles fazem o que os humanos fazem melhor: distraem, negam, adiam. Dizem para si mesmos: eu vou superar. Eu só preciso de mais tempo. Mas o tempo já não está ajudando. O tempo está machucando. Pense assim. Imagine alguém ignorando uma ferida. No começo arde, mas a pessoa cobre, finge que não existe. Só que com dias e semanas, a ferida infecciona. A infecção se espalha, e isso consome até que a dor não possa mais ser ignorada. É isso que o arrependimento faz. Ele infecciona. Ele cresce e, eventualmente, atravessa todas as paredes de negação que eles construíram. E é aqui que o ciúme começa a entrar. Eles começam a se perguntar sobre você, não de forma casual, mas desesperada. Eles vigiam suas redes em segredo, perguntam a amigos em comum como você está. Procuram prova de que você ainda pensa neles. E quando não encontram nada, nenhuma pista, nenhum rastro, nenhum sinal de espera, isso aprofunda a dor, porque enquanto eles estão afundando no arrependimento, você está subindo em silêncio. E nada os apavora mais do que perceber que talvez você já não se importe. Mas é aqui que o estoicismo te fortalece, meus amigos. Você não precisa se vangloriar. Você não precisa esfregar na cara. Você não precisa fazer com que vejam o erro. Isso é ego. O seu papel é se desapegar, manter a sua linha, deixar o arrependimento ensinar. Porque o arrependimento, quando não é interrompido, vira a pior punição deles. Não a sua raiva, não a sua vingança, não as suas palavras. Apenas a ausência silenciosa da sua presença. E você? Como você se eleva enquanto eles caem nesse buraco? Recusando-se a quebrar o silêncio para confortá-los. Recusando-se a dar a eles o alívio de saber que você ainda se importa. Porque no instante em que você procura, você dá oxigênio. E agora o ego deles precisa sufocar. O orgulho deles precisa cair. As ilusões deles precisam se estilhaçar. Só assim vão aprender o que você sempre soube, que o seu valor nunca esteve em negociação. Então, aqui está a verdade afiada. O arrependimento agora é o companheiro deles. Ele os acompanha nas conversas. Ele se infiltra nas vitórias. Ele os assombra nas horas silenciosas da noite. E quanto mais tempo ficam sem você, mais pesado ele se torna. Eles podem tentar esconder. Podem continuar encenando felicidade. Mas por dentro a batalha está em chamas. E desta vez, o coração está vencendo. Afirme isso comigo agora. Eu não vou salvá-los do arrependimento deles. Meu silêncio é o espelho deles. Minha força é a minha prova. Escreva isso nos comentários, meus amigos. Mostre para eles. Mostre para você. Mostre ao mundo que você é forte o suficiente para deixar o tempo quebrar ilusões e deixar o arrependimento se tornar o professor deles. E fique comigo, porque o que vem a seguir é ainda mais sombrio. Quanto mais resistem, mais o tempo para de curar e começa a punir. É quando o próprio tempo vira o pior inimigo deles. Número 5. O tempo vira o pior inimigo deles. O tempo descobre a verdade. Sêneca escreveu essas palavras. E, meus amigos, esta é a fase em que a verdade já não pode mais ser escondida. Até agora, eles disseram a si mesmos que estavam bem. Eles se convenceram de que o vazio era normal.
Eles lutaram contra o arrependimento, mas ainda se agarraram à esperança de que isso iria passar. Mas agora, o tempo para de ser aliado, para de ser algo que acalma. O tempo vira contra eles. Cada dia que passa sem você não é um passo rumo à cura. É um martelo golpeando as paredes da negação. Imagine isto. No começo, acharam que podiam correr do silêncio, preencher a agenda, afogar os próprios pensamentos, encontrar 1000 maneiras de escapar. Mas fugir tem limite. Mais cedo ou mais tarde, as pernas cansam, os pulmões queimam, e o tempo, paciente, constante, impiedoso, alcança. É assim que esta fase se sente. Os dias se esticam, as noites parecem mais longas. E, de repente, o silêncio que antes celebravam se torna insuportável. Eles acordam e instintivamente pegam o celular. Nenhuma mensagem sua. Eles dormem, mas os pensamentos ficam girando. E se essa pessoa não precisar mais de mim? E se eu esperei tempo demais? Eles passam o dia, têm pequenas vitórias, conversas casuais, mas nada parece completo. Cada pequena conquista parece apagada, porque a única pessoa com quem eles querem compartilhar não está mais ali. E a cada semana que passa, essa ausência pesa mais. Por que o tempo faz isso? Porque o tempo não apaga, ele amplifica. Pense em um eco em um cânion. No começo, o som é fraco, mas à medida que bate e volta, fica mais afiado, mais alto, impossível de ignorar. É isso que o tempo está fazendo com eles agora. Ele pega os sussurros fracos do arrependimento e transforma em trovão. Aqui é onde o medo começa a dominar. Nas primeiras fases, eles achavam que tinham controle. Eles acreditavam que você sempre estaria ali ao fundo, esperando, torcendo, ainda preso à memória deles. Mas quanto mais o silêncio se alonga, mais percebem que isso pode não ser verdade. E essa ideia os apavora. Porque agora já não é só sentir sua falta. É a possibilidade aterrorizante de que você não sente a falta deles, de que você se adaptou, de que você seguiu em frente, de que seu silêncio não é fraqueza, é liberdade. Então, eles começam a se agarrar. Eles analisam demais suas postagens, procuram significados escondidos nas suas palavras, nas suas fotos, nas suas atualizações. Perguntam coisas por meio de amigos em comum. Podem até jogar pedrinhas no seu mundo, curtir uma postagem antiga, enviar uma mensagem vaga, testar as águas, não porque estão fortes, mas porque estão desesperados. Porque o tempo tirou deles a única coisa. O ego deles sempre dependeu da ilusão de controle. E aqui você precisa lembrar da sua força. Este é o momento em que muita gente tropeça. Vê sinais de que o outro está rachando e corre, pensando: agora é minha chance de mostrar, agora é minha chance de consertar. Mas no segundo em que você quebra o silêncio, no segundo em que dá a eles o que estão famintos para receber, você entrega alívio. E todo o trabalho que o tempo fez vai embora. Reinicia. O silêncio que estava punindo vira prova de que você estava esperando. E o ego deles é alimentado de novo. Não cometa esse erro, meus amigos. O estoicismo nos ensina que força é contenção. Você não os pune com raiva. Você não se vangloria. Você não corre atrás. Você simplesmente permite que o tempo continue pressionando o peso no peito deles. Porque o que eles estão vivendo agora não é obra sua. É a escolha deles voltando para assombrá-los. Imagine alguém plantando sementes de arbustos de espinhos em um jardim. No começo, os espinhos são pequenos, fáceis de ignorar. Mas com tempo suficiente, os arbustos crescem. Os espinhos se espalham. E logo eles não conseguem andar pelo próprio jardim sem se ferir. É isso que está acontecendo com eles. Eles plantaram isso quando foram embora. Agora o tempo está obrigando a atravessar. A cada dia, mais cortes. A cada dia, mais dor. E o pior para eles é que, mesmo que decidam procurar, já não sabem quem você é.
Não sabem qual versão de você vão encontrar. Porque enquanto eles ficaram presos em ciclos de arrependimento, você foi avançando. Você foi curando. Você foi crescendo. Você foi se tornando. Você não é a pessoa que eles deixaram para trás. E essa ideia, mais do que qualquer outra coisa, destrói eles. É por isso que o tempo vira o pior inimigo. Porque o tempo é prova. Prova de que você não precisa deles. Prova de que sua vida continua sem eles. Prova de que o que perderam não era uma fase, mas algo permanente. Cada nascer do sol que eles veem sem você vira mais um lembrete de que o relógio já não trabalha a favor deles. Ele está marcando contra eles. Então, deixe que lutem. Deixe que se debatam. Deixe que sintam cada segundo do silêncio que um dia celebraram. Porque quanto mais o tempo passa, mais eles percebem que não perderam você por um momento. Talvez tenham perdido você para sempre. Afirme isso comigo agora. Eu não vou correr. O tempo é meu aliado. O silêncio é minha força. Escreva isso nos comentários, meus amigos. Mostre para eles. Mostre para você. Mostre ao mundo que você é inabalável. E fique comigo, porque a próxima fase é a mais devastadora de todas, a fase em que o silêncio deixa de ser ausência e vira punição. A fase em que eles precisam assistir você prosperar sem eles. Número 6. A punição silenciosa. Assistir você prosperar sem eles. Viver bem é a melhor vingança. Isso não é só um ditado, é uma lâmina de verdade. Porque nesta fase, meus amigos, o silêncio já não é apenas ausência, é punição. E não é uma punição que você precisa entregar com raiva, com amargura ou com vingança. É uma punição que nasce do seu crescimento, do seu brilho, da sua capacidade de se erguer mais alto sem eles. Enquanto eles se afogam em arrependimento e medo, você está construindo. Você está prosperando. Você está brilhando. E nada corta mais fundo do que perceber que perderam alguém que não apenas sobrevive sem eles. Você floresce. Imagine isto. Eles rolam o celular tarde da noite, com aquela dor vazia no peito, roendo por dentro. Eles tocam no seu perfil, esperando encontrar alguém ainda esperando, ainda sofrendo, ainda preso. Mas em vez disso, vem outra coisa. Um sorriso que não parece forçado, uma vida que parece mais cheia, uma energia que parece mais leve. E é aí que a verdade acerta em cheio. O seu silêncio não era fraqueza, era transformação. Você não ficou apenas esperando por eles. Você cresceu para além deles. No começo, eles vão negar. É falso, dizem para si mesmos. Essa pessoa só está fingindo que está feliz. Está fazendo um teatro para mim. Mas aqui está a diferença, meus amigos. Felicidade real não precisa gritar. Crescimento real não precisa performar. E quanto mais eles assistem, mais difícil fica sustentar essa mentira. Porque o seu brilho não parece encenado. A sua risada não soa vazia. A sua energia não parece uma performance. Parece real. E essa realidade destrói eles. Quando foram embora, carregavam uma suposição não dita de que você sempre estaria ali. Se eles voltassem, acreditavam que você iria desmoronar, travar, pausar a sua vida enquanto eles se organizavam. Acreditavam que a ausência deles machucaria você mais do que machucaria eles. Mas o silêncio e o tempo viraram o jogo. Em vez de desmoronar, você reconstruiu. Em vez de travar, você acelerou. Em vez de esperar, você caminhou para frente. E agora a punição é esta. Eles não reconhecem mais você. A versão de você para a qual achavam que poderiam voltar já não existe. Vamos quebrar isso com uma metáfora. Imagine alguém indo embora de uma casa. A pessoa pensa, ela sempre vai estar aqui se eu quiser voltar. Mas quando finalmente volta, a casa sumiu. No lugar, ergueu-se um castelo. Mais forte, maior,
mais bonito do que qualquer coisa que eles já sonharam. Mas não é mais deles. Eles abriram mão da chave. Eles não podem entrar. Só podem ficar do lado de fora dos portões, assombrados pelo que perderam. É isso que assistir você prosperar significa para eles. E aqui está a virada cruel. O seu prosperar não apenas lembra o que perderam, lembra o que nunca mais terão. Porque não se trata só de você estar feliz. Trata-se de você se tornar intocável. Eles veem que você já não é definido por eles. A sua alegria não precisa da aprovação deles. A sua força não precisa da validação deles. A sua vida já não orbita a presença deles. E para alguém que um dia acreditou que estava no controle, essa perda de poder é insuportável. Esta fase também expõe o medo mais profundo do ego deles, a indiferença. Eles aguentariam sua raiva. Eles aguentariam até a sua tristeza. Mas a indiferença é uma sentença de morte para o orgulho deles, porque significa que eles nem ocupam espaço na sua mente. Eles já não são um capítulo em que você está preso. Eles são só uma nota de rodapé na sua história de se tornar. E nada dói mais do que perceber que a pessoa que você achava que sempre se importaria, já não se importa nem um pouco. E aqui está o que é realmente irônico, meus amigos. Eles acharam que a punição deles seria o seu sofrimento. Eles acharam que iam te deixar quebrado, esperando, perdido sem eles. Mas a realidade virou. Agora são eles que estão quebrados, assistindo de longe. Enquanto você se torna alguém maior do que eles jamais imaginaram. E a cada dia que você prospera sem eles, a punição deles fica mais pesada. É aqui que o estoicismo brilha mais forte, porque você não precisa fazer nada a mais. Você não precisa criar postagens para provocar ciúme. Você não precisa encenar seu crescimento. Crescimento real é silencioso, constante, inegável. Ele não grita. Ele irradia. E quem precisa sentir, vai sentir, sem você tentar. Essa é a beleza da punição silenciosa. Ela se entrega sozinha. Então, deixe que assistam. Deixe que se perguntem. Deixe que se afoguem no vazio das próprias escolhas, enquanto você se ergue na plenitude das suas. Não se gabe. Não encene. Não quebre seu silêncio para confortá-los. Apenas continue construindo. Continue brilhando. Continue se tornando. Porque cada passo que você dá para frente é mais um lembrete de que eles não apenas perderam você. Eles perderam o futuro que poderiam ter tido com você. Afirme isso comigo agora. Meu crescimento é minha vingança. Meu silêncio é minha força. Minha vida é minha prova. Escreva isso nos comentários, meus amigos. Mostre para eles. Mostre para você. Mostre ao mundo que você não vive mais para ser visto. Você vive para prosperar. E fique comigo. Porque a próxima fase é o ponto de ruptura. O momento em que eles já não conseguem negar a dor. O momento em que o orgulho finalmente racha sob o peso da verdade. É o colapso que eles nunca viram chegando. Número 7. O ponto de ruptura. Quando finalmente reconhecem a dor. Você pode adiar, mas o tempo não vai. Palavras de Benjamin Franklin. E, meus amigos, elas acertam mais forte aqui, porque esta é a fase que eles achavam que nunca viria. Eles tinham certeza de que ficariam bem. Certeza de que correriam do arrependimento. Certeza de que o tempo curaria a ferida de perder você. Mas, em vez disso, o tempo encurralou eles. O tempo arrancou as ilusões, quebrou as defesas e os empurrou para o momento que juraram que nunca enfrentariam. O ponto de ruptura. Agora a negação não funciona mais. As distrações não satisfazem mais. A máscara de confiança que usaram com tanto orgulho está escorregando. E por baixo dela está e fordriz essa verdade crua, inegável. Eles estão com dor. E pior do que isso, eles finalmente sabem que foram eles que criaram essa dor. Imagine isto.
Eles estão na cama, olhando para o teto. A casa está quieta. O telefone está silencioso. Os amigos que usaram como distração não estão por perto. O barulho sumiu. E pela primeira vez eles estão sozinhos, com nada além de si mesmos. E nesse silêncio, isso os atinge como uma onda batendo na pedra. Eu sinto falta. Eu preciso. Eu cometi um erro. Eles tentam lutar contra isso, tentam empurrar o pensamento para longe, mas ele volta mais forte. A verdade finalmente atravessou. Por que esta fase é tão devastadora? Porque agora não é só sobre o que eles sentem, é sobre o que isso significa. Sentir sua falta não é apenas desejar uma pessoa, é desejar a vida que destruíram, a conexão que desperdiçaram, o amor que desprezaram. Cada lembrança agora parece um lembrete da própria arrogância. Cada coisa boa que você trouxe para a vida deles agora é um lembrete afiado do que jogaram fora. E esse arrependimento não fica quieto. Ele rói a cada hora, a cada dia. Eles começam a entrar em pânico. Eles testam as águas. Talvez enviem uma mensagem casual, algo vago, como: "Ei, como você tem estado?", fingindo que é inocente, fingindo que é só curiosidade. Mas a realidade é que estão desesperados. Desesperados para saber se ainda importam. Desesperados para saber se a porta que fecharam ainda está entreaberta. E quando você não responde do jeito que eles esperam, ou pior, quando você não responde nada, esse pânico aumenta. Eles podem tentar de novo, mais diretamente desta vez. Talvez procurem por meio de amigos em comum. Talvez comentem algo que você postou só para lembrar você de que eles existem. Talvez até apareçam em lugares onde acham que você vai estar, esperando provocar algum tipo de reconexão. Mas aqui está a verdade afiada, meus amigos. A versão de você que os teria recebido de volta já não existe. Eles não apenas perderam você, eles perderam o direito à sua versão antiga. É aqui que o desespero consome eles. O arrependimento já não é uma dor passageira. É uma tempestade constante. Ele os acompanha no trabalho, na cama, nas conversas, em cada momento silencioso. Eles acharam que controlavam essa história, que poderiam ir embora e voltar quando quisessem. Mas agora vem a verdade. O poder nunca foi deles, sempre foi seu. Porque você não esperou. Você não travou. Você não desmoronou sob o peso do silêncio. Você se ergueu. Você curou. Você cresceu. E é isso que os quebra por completo, a realização de que você não apenas sobrevive sem eles. Você prospera. De que você não apenas segue em frente. Você se torna intocável. E a punição não é a sua raiva, nem a sua amargura, nem a sua vingança. A punição é o seu silêncio, o seu brilho, a sua indiferença. A punição é o fato de que eles não podem voltar no tempo e desfazer o que fizeram. A punição é saber que o que perderam se foi para sempre. Esta, meus amigos, é a fase final do sofrimento deles. Este é o colapso do orgulho, a ruína do ego. O momento em que finalmente enxergam a verdade da qual fugiram o tempo todo. Eles precisavam de você muito mais do que você jamais precisou deles. E agora vão carregar esse arrependimento pelo resto da vida. E você não precisa mover um dedo. Você não precisa provar, correr atrás ou explicar. Você só precisa sustentar a linha, porque o tempo já fez o trabalho. O tempo já quebrou eles. Então, é assim que eu quero encerrar. Se você sentiu essa verdade, se você já viu esse padrão na sua própria vida, se você sabe, lá no fundo, que o seu silêncio é a sua maior força, então afirme isso agora mesmo. Eu escolho o silêncio. Eu escolho a força. Eu escolho a mim. Escreva isso nos comentários abaixo. Deixe o mundo saber que você nunca mais vai medir o seu valor pela cegueira de outra pessoa. E se esta mensagem te deu clareza, poder e paz, não guarde isso só para você. Aperte o like
Inscreva-se no Motivação Estoica Poderosa e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque o que estamos construindo aqui não é apenas conteúdo. É um movimento de pessoas que cansaram de correr atrás, cansaram de implorar e estão prontas para se erguer. Mantenha-se forte, meus amigos. Lembre-se disto. Quanto mais tempo eles ficam sem você, mais dói. E quanto mais tempo você passa sem correr atrás, mais livre você se torna.